ou ligue o seu celular em 1 Coríntios capítulo 10. Quero discorrer sobre um assunto aqui, tentar ser claro e breve, para que a gente possa concluir tudo que o Senhor tem para fazer esta noite, como Ele já está fazendo, amém? Então, 1 Coríntios capítulo 10, quem já achou, diga amém. Quem ainda não achou, desespera um pouquinho. Todos acharam, amém, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 1, diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Diga assim, todos estavam debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Isso. O 2, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Em algumas versões, irmãos, está: levantou-se para orgias. Então esse folgar aqui não é descansar, folgar, eles se prostituíram fisicamente e eles se prostituíram espiritualmente aqui. E não, continua o bom conselho de Paulo: e não forniquemos, como alguns deles fornicaram. Em algumas versões diz, dados a coisas imorais, como alguns deles fornicaram, e caíram num dia só 23 mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aqueles, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Diga assim, cuidado. Se eu estou em pé, eu não posso cair. Para não ficar só nas palavras do pastor, diga para quem está do teu lado, diga para ele assim, ó, cuidado, você está em pé, não caia. Aí ficou melhor, né? Porque não é só o pastor. Agora vira o lado contrário do que você falou. Ok? Fala assim, você está em pé? Cuidado para não cair. Amém. Glória a Deus. Não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Amém, amados? Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Peça para o Senhor falar contigo de uma forma especial. Feche os teus olhos. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra fala por si só. E a tua palavra já tem falado conosco, Senhor. E eu peço a ti que o Senhor possa usar da multiforme sabedoria, da tua graça e da tua sabedoria, para distribuir conforme, Senhor, a tua vontade para cada um de nós. A começar por mim, Senhor. Que essa palavra, Senhor, fale comigo, ó Deus, e que essa palavra me direcione em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Neste texto, ele está dando vários conselhos para que a gente não venha a cair como o povo no deserto caiu. Ele está falando exatamente do povo que estava andando no deserto, e no começo, o escritor está dizendo assim, ó, essas pessoas estavam com Moisés, eles estavam debaixo da nuvem de Deus,
Eles foram batizados no mar, porque eles passaram pelo mar. Eles foram batizados pela nuvem da presença de Deus, irmão. Sabe a nuvem, a presença de Deus que protegia eles do sol escaldante? Então aqui o escritor está dizendo assim, eles foram batizados com essa nuvem. Ou seja, passaram pela experiência de ter a presença de Deus em forma de nuvem, protegendo eles do sol escaldante. A palavra de Deus diz também que uma tocha acesa os guiava à noite, para que eles tivessem iluminação e não parassem de marchar. E quando a tocha parava, eles tinham que parar e fazer o acampamento. Quando a nuvem parava, eles tinham que também parar e fazer o acampamento. Aqui a palavra de Deus está dizendo que eles comeram de Deus. E sabe por que eles comeram de Deus, irmãos? Porque eles se alimentaram do maná. Enquanto o maná caiu lá no deserto, eles comeram da provisão divina. Eles não precisavam trabalhar, irmãos. Eles não precisavam vender, fazer, consertar. Não, eles tinham a provisão de Deus todos os dias. Então eles foram batizados também com a provisão divina todos os dias. A palavra de Deus também está dizendo aqui que eles bebiam de Deus, que é Cristo, porque eles bebiam da rocha. Saía a água da rocha. E Deus providenciava água para eles beberem todos os dias. E eles foram batizados, irmãos, com a presença de Deus da forma mais marcante, talvez, como nunca outro povo pôde viver a experiência de Deus. Nós, irmãos, não vivemos isso, nós só temos escrito. Mas mesmo assim, irmãos, esse povo se desviou dos caminhos do Senhor. Aqui está dizendo que eles se prostituíram após outros deuses. Tem um episódio aqui que ele está falando que quase 25 mil pessoas foram mortas, porque eles se envolveram com prostitutas sacerdotisas moabitas, e eles fizeram orgias e adoraram aos deuses de Moabe, e aquilo foi profanação a Deus, e naquele dia, mais de 25 mil pessoas morreram, por causa do juízo de Deus sobre a vida deles. Pior que isso, irmãos, é que por conta da desobediência deles, por conta do coração duro deles, por conta da falta de fé, embora Deus manifestasse a presença dele todos os dias, eles murmuraram, se desviaram do Senhor, procuraram outros deuses, se prostituíram e ainda tentaram a Deus. E por causa disso, eles não entraram na terra prometida. E esta história, irmão, está escrita aqui. Aqui diz, isso está escrito para que tenhamos como figura para os nossos dias. Então isso aqui é um alerta, irmão, para mim e para você, para que a gente não venha se desviar dos caminhos do Senhor de forma alguma. Tema da mensagem de hoje, fiel até. Eles tiveram experiência, mas não mudaram a vida deles. Eles saíram do Egito como escravos, mas a escravidão do pecado, a escravidão da desobediência, não saiu de dentro deles. E eles são o reflexo de uma igreja que está servindo ao Senhor só presencialmente. Triste notícia. A palavra de Deus em Números trouxe uma sentença de Deus. Moisés decretou uma sentença vindo da boca de Deus, dizendo que nenhum deles entraria na terra prometida. Os que tinham acima de 20 anos, os que pegavam em armas, nenhum deles entrariam, principalmente depois que os 12 espias voltaram de espiar a terra de Canaã. E o relatório não foi um relatório bom, não foi um relatório positivo, foi um relatório negativo, pessimista, sem fé. E só 2 pessoas tinham um posicionamento de fé, de coragem e determinação, que é Josué e Caleb. Você conhece a história? Pois Deus disse assim, nenhum desses que peguem arma entrarão na terra prometida. E todos eles, irmãos, acima de 20 anos, exceto Josué e Caleb,
todos eles morreram no deserto ao longo desses 40 anos. Pararam no meio do caminho, morreram na caminhada. E isso, irmãos, me chamou muito a atenção, porque também é de se entender que todas as outras pessoas que tinham 20 anos para baixo, entraram na terra prometida. O contrário do milagre também, o contrário das pessoas que entraram na terra prometida é a continuação do milagre, porque a palavra de Deus diz que para eles a roupa não rasgou, a roupa não ficou curta, as sandálias não se estragaram, não ficaram rotas as suas roupas, porque o Senhor trazia a renovação das suas roupas todos os dias. Então, para quem tinha a promessa e permaneceu fiel, conseguiu entrar na terra prometida. E isso fica como uma figura para nós hoje, que nós precisamos continuar firmes no caminho do Senhor. Muitas pessoas desistiram de continuar servindo ao Senhor. No Velho Testamento a gente vê Nadab e Abiú. Eles levaram fogo estranho na presença de Deus, então eles fizeram algo que não era da vontade de Deus, então eles estavam desobedecendo a presença de Deus, eles estavam desobedecendo as ordens de Deus, e eles estavam desobedecendo a Moisés que tinha dado as ordenanças. E Nadab e Abiú levou fogo estranho na presença de Deus, e eles foram consumidos imediatamente. Hoje, isso não acontece. Mas hoje acontece a morte espiritual de muitas pessoas que estão dentro da igreja e que não vivem o melhor de Deus porque morreram espiritualmente, porque misturaram fogo estranho na presença do Senhor. Nós temos Saul também. Saul, irmãos, é uma história tão linda o começo da história de Saul. Foi o primeiro rei de Israel. Uma história tão linda que tinha tudo para dar certo. A palavra de Deus diz que ele era um guerreiro forte e valente e tão alto que num exército de 10 mil pessoas ele se destacava porque todas as outras pessoas batiam no ombro dele. Um príncipe, um guerreiro, e ele se tornou o primeiro rei de Israel. Mas existiam coisas no coração dele que o Senhor precisava provar e mudar para trazer a real confirmação que ele deveria ser o rei de Israel. E ele não passou no teste. E você sabe da história, depois dele veio o rei segundo o coração de Deus, que é Davi. Pessoas que pararam no meio do caminho também, irmãos. Você conhece a história de Gease? Você conhece a história de Elias? Conhece, né? Grande profeta de Deus. Quem era o moço que servia água deitada na mão de Elias para beber? Era Eliseu. Quando Elias terminou o ministério dele, Eliseu é que assume o lugar, porque era ele que deitava a água para que Elias bebesse. Gease, irmãos, era o moço que deitava a água na mão de Eliseu. Olha que futuro fantástico! Ele fazia parte também da escola de profetas, porque quem era o ajudante do profeta tinha que passar pela escola do profeta. Mas Gease, irmãos, não tinha visão espiritual. Gease tinha que ser alertado por Eliseu, dizendo assim: olha, abre os teus olhos, você não está vendo espiritualmente o que eu estou vendo. Vira e volta, Eliseu tinha que dar um puxão de orelha em Gease, porque ele não conseguia visualizar espiritualmente, não estava aberto para aquilo que era o espiritual, ele só via o que era natural. E quando chegou a história de Naamã, que Naamã veio trazendo ofertas ricas para Eliseu, para que Eliseu pudesse orar por ele, para ser curado, Eliseu não aceitou nenhuma das ofertas que Naamã trouxe, mas Gease ficou tentado. E quando Naamã, depois que ele recebeu a bênção, estava voltando para sua terra, Gease corre até ele e conta uma mentira, dizendo: olha, o meu senhor mudou de ideia. Ele, na verdade, agora ele quer alguns benefícios aí. E ele fica com prata e com uma veste
festiva que valia muito dinheiro. E ele se contaminou, porque o coração dele cobiçou a riqueza de Naamã. E por conta disso, irmãos, Geazi foi contaminado por uma lepra. E lepra significa o pecado estabelecido. O que estava no espiritual é estabelecido fisicamente. E aí Geazi fica leproso, que era a mesma doença que Naamã tinha. Mais do que isso, irmãos, ele perdeu a carreira dele. Não foi sucessor de Eliseu. Não deu sequência naquilo que realmente tinha para a vida dele. Pessoas que resolveram parar no meio do caminho. Irmãos, nós temos uma pessoa também chamada Dema, que era um auxiliar, como se fosse um diácono, como se fosse um cooperador de Paulo. Quando Paulo estava trabalhando, esse Dema, ele era braço direito de Paulo. Não era nada mais, nada menos do que braço direito de Paulo. Mas quando Paulo foi preso por causa das perseguições, por causa do que ele pregava e por causa das confrontações que Paulo trazia, Paulo foi jogado na prisão. Dema, lá onde ele estava, se desviou dos caminhos do Senhor, porque ele olhou o que Paulo estava passando e falou assim: eu não quero isso para mim não. E ele vai para uma cidade, ele sai da onde ele estava, e ele vai para uma cidade próspera, com muito comércio, porque ele queria se dar bem. E aí ele se desviou dos caminhos do Senhor. Temos inúmeros exemplos, irmãos. Mas pastor, por que você está falando isso? Porque é exatamente isso que acontece nas nossas igrejas hoje em dia. Irmãos, eu tenho em torno de 25 anos de ministério pastoral. Muita gente já passou pela minha vida, e eu já passei pela vida de muita gente. E é triste saber de algumas notícias. É triste saber que um adorador do Senhor, um levita, um que tocava violão, hoje está num bar tocando para entreter pessoas que estão ali comendo e bebendo e tomando cerveja, um monte de coisa. Antes adorador, agora está tocando no bar. Antes pregador da palavra de Deus, e agora vende coco na praia e faz evento de festa. Pessoas que antes era pastor, e isso serve para mim, porque a pergunta que me bateu muito forte em tudo isso é: quem eu vou ser amanhã? Será que eu vou estar firme amanhã? Irmão, essa palavra me machuca. Ela me fere. Porque trata-se também da responsabilidade pastoral que cada um de nós tem aqui, naquilo que nós estamos ensinando na igreja, e depois você vê a pessoa não praticando aquilo que nós estávamos ensinando, e aí, na vida de um pastor, de um ensinador, de um discipulador, a pergunta é: será que eu ensinei certo? Será que não faltou alguma coisa para mim? Eu tive a oportunidade, ele passou pela minha mão, João. Como pôde se desviar? Neste carnaval deste ano, você vai entender por que essa palavra entrou no meu coração muito forte. Nesse carnaval desse ano, recebemos algumas notícias. E as notícias, a rede social é uma benção. Tem coisa boa, mas também tem coisa. Recebemos notícias assim: fulano de tal, e eu não vou falar o nome porque essa reunião é gravada. Quem sabe amanhã ou depois eu tenho oportunidade de falar com essas pessoas, então eu não quero causar constrangimento. Mas eu recebo, pastora Adriana, a notícia de que um líder que era da nossa igreja, lá de trás, que passou pela nossa mão, que nós ensinamos, que nós caminhamos juntos, que nós oramos de madrugada, que nós fizemos evangelismo juntos, que nós fizemos evento de jovens, que nós fizemos trabalhos fantásticos numa cidade, conquistando outros jovens, um casal maravilhoso, um casal que falava do amor de Deus, um casal que ganhava almas, um casal que era fantástico, um futuro proeminente pela frente.
estava num desfile de carnaval. E dizendo assim: mais uma vez, estamos aqui juntos, nos alegrando com os nossos amigos. Se é mais uma vez, então não é a primeira vez. E aí, quando a gente recebe isso, a gente recebe, meu Deus! E aí eu fico sabendo, um fulano de tal que mudou daqui de Dourado, saiu daqui uma bênção, saiu daqui transformado, saiu daqui um ganhador de alma, saiu daqui dando testemunho, saiu daqui falando do amor de Deus, saiu daqui líder de célula. Hoje está sentado num bar bebendo cerveja, com a família toda destruída, casamento destruído, voltando para práticas espirituais que não são da vontade do Senhor, que não são do agrado do Senhor, como está escrito aqui, se prostituindo espiritualmente, se entregando a coisas que não agradam ao Senhor. E aqui, irmãos, nos constrange isso, porque, por isso que eu digo para você que essa palavra me fere, ela me atinge. Quem você vai ser amanhã, irmão? Olha o que Paulo diz: se você está em pé, cuide, para que você não caia. Irmão, eu com amor vou falar isso. Não entenda que eu estou acusando, não entenda que... Não, irmãos, eu estou constrangido aqui, porque o Senhor me obriga a falar isso. Mas se você vem só no domingo, irmão, e você não está tendo uma vida com Deus, a tua esposa não está orando, você não está estudando a palavra, você não tem uma vida dedicada, e eu estou dizendo para você com muito amor, com muito carinho, porque pode ser que você venha só no domingo e você tenha uma vida espiritual muito abençoada, irmãos. E eu não tenho direito de julgar isso, mas eu só vejo você no domingo. Mas pode ser que você só esteja vindo no domingo e você não esteja na presença do Senhor como deveria. E eu vou dizer, você é um forte candidato para se desviar. De nós lá na frente olharmos e falar assim, poxa, que pena, você viu o fulano? O fulano está na Umbanda, fulano está no Candomblé, fulano voltou para a igreja matriz, a igreja máter. Fulano não bebia, voltou a beber. Fulano de tal foi liberto das drogas, hoje está entregue às drogas de novo. Meu Deus! E os nossos filhos? Quem vão ser os nossos filhos amanhã? Se nós não estivermos firmes no caminho do Senhor, como vamos querer que os nossos filhos estejam firmes no caminho do Senhor, irmãos? Como? A destruição vai tomar conta da nossa vida. Olha só, você conhece a história de Gideão? Quem conhece a história de Gideão aqui? Gideão e os 300, né? É filme que substituiria lá os 300 do Leônidas, né? Os 300. Irmãos, o sujeito tímido, um agricultor tímido, da menor tribo de Israel, foi chamado por Deus para levantar um exército para ir contra os midianitas. E ele dizia, quem eu sou? Eu sou o menor da casa de Israel e a minha família a menor da tribo. Era um agricultor, era da menor tribo e ele tinha medo. Mas o Senhor o chamou para fazer uma grande obra, irmãos. Ele tinha que lutar contra um exército de 135 mil soldados. Diga assim, 135 mil contra 32 mil. Dá certo, irmão? Diz aí, 135 mil soldados guerreiros contra 35. Dá certo? Deus falou assim, não tem muita gente aí. Eu quero menos. Eu quê? Não, tem muita gente, eu quero menos. Fala para os covardes, os medrosos, os de pouca fé, os frouxos, os bunda mole. Fala para voltar para casa. Voltou 22 mil, pastor José. 22 mil de 30. Faz as contas aí, você vai ver a porcentagem.
ficou com 10 mil. Falei, Senhor, 10 mil contra 135. Deus falou, ainda tem muito. É essa história aí. Quando foram beber água, aquele que fica com muita frescura para beber água, tal, tira a mochila, se prepara. Agora eu vou beber água, né? Esse aí você tira. Quem chegar lambendo a água como se fosse um cachorro sedento de água, é esse que eu quero, porque é o que está com garra. Irmão, 300. 300 contra 135 mil. A história você conhece. O Senhor usou esses 300 de uma forma milagrosa, com buzinas, com cornetas e com lamparinas. Irmãos, ele teve dúvida e foi vigiar o campo do inimigo. O Senhor mostrou o inimigo rolando assim, no campo deles, morrendo de medo, dizendo assim, é Gideão que está vindo contra nós. É esse aí que fez o teste do novelo de lã. Senhor, é isso mesmo? Então, vamos fazer o seguinte, eu estou na dúvida. Bota um novelo aqui, tudo seco aqui, o novelo encharcado. O Senhor fez, tá bom, você quer mais alguma coisa? Não, o Senhor não liga não, mas eu estou meio inseguro. Faz o contrário. Encharca tudo e o novelo de lã sequinho. E assim o Senhor fez. É este Gideão que acabou com um bosque dedicado a Baal, irmãos. Este foi o grande homem de Deus que nós conhecemos. É este homem que nós gritamos na história que é o grande homem de Deus. Mas deixa eu te contar uma história. Eu tenho, infelizmente, uma notícia para te dar. Para quem ainda não conhece a história. Esse Gideão, no final da vida dele, ele se desviou dos caminhos do Senhor. Ele não queria ser líder. Ainda que o povo clamasse para ele ser líder, ele falou, eu não quero ser. Depois você vai ver lá, porque se a gente for ler, vai demorar um pouquinho. Mas ele falou assim, me dá um pouco aí da prata que vocês receberam de despojo. Me dá um pouco da prata. Eu quero receber como um pagamento e quero fazer aqui um negócio particular. E ele recebe pagamento pela grande vitória que Deus tinha dado contra os midianitas. Irmãos, ele recebe 20 quilos de ouro. Só que Gideão faz deste ouro um éfode, que é uma estola sacerdotal. E ele estabelece na cidade dele, e a palavra de Deus diz que o povo se prostituiu juntamente com Gideão, porque lá diz assim, e isso foi laço de queda para Gideão e Israel. Esse grande homem de Deus, irmãos, no final, ele se tornou idólatra. No final, ele levou aquilo que ele fez ao contrário na vida dele inicial. Ele levou o povo a se prostituir contra outros deuses. Ele levou o povo à idolatria. Aquilo que ele tinha libertado o povo no começo, ele fez o contrário no final da vida dele. Mas isso é porque eu e você precisamos saber que eu e você precisamos estar firmes até o fim. Irmãos, Mateus 24:13 diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Marcos 13:13 diz assim, Jesus avisa que os cristãos serão odiados, mas a perseverança é a chave da salvação, irmãos. Diga assim, perseverança é a chave da minha salvação e da sua salvação. Pastor, mas como assim? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus é o suficiente. Sim, irmãos, mas eu e você precisamos continuar firmes até o fim. E existem muitas pessoas, irmão, esmurecendo o coração ao longo desse caminho. Há muitas pessoas, irmãos, deixando coisas da vida
entrarem no coração e estão se aborrecendo com a igreja, estão se aborrecendo com o pastor, estão se aborrecendo com os escândalos que estão acontecendo aí, e está deixando o amor esfriar, porque a palavra de Deus diz que no final o amor de muitos esfriaria por causa da iniquidade aumentada. Então a iniquidade aumenta, a maldade aumenta, o pecado sem reconciliação, o pecado repetido, e isso de tantas pessoas, da sociedade, de tudo que está acontecendo, vai esfriando o coração das pessoas, e as pessoas não acreditam mais nas pessoas, mas aí deixam de acreditar em Jesus. Irmãos, quando nós deixamos de acreditar nas pessoas, e deixamos de olhar para Jesus, a gente deixa de acreditar em Jesus. Aí Paulo diz assim, o que a gente vai deixar entrar no nosso coração? É a tribulação? O que é tribulação, irmão? É pressão de fora para dentro. Pastor, o que é pressão? O que é tribulação? É a pressão que a gente recebe de fora para dentro. É a situação, é o problema, é a dificuldade. E aí, vamos dizer assim, ó, isso pode separar a gente do amor de Deus? Isso vai ser motivo, irmãos, da gente se separar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o amor de Deus foi tão grande, que Ele enviou Jesus Cristo, o seu único Filho, para morrer por mim e por você, para que quando nós crêssemos no sacrifício dEle, nós fôssemos salvos. E aí é pelo amor de Deus que nós somos salvos, é pelo amor de Deus que nós vamos permanecer firmes no caminho do Senhor. Nós vamos deixar, irmãos, os problemas internos nossos nos separar do amor de Deus, a angústia, problemas de depressão, de burnout, de cansaço, de estresse. Nós vamos deixar alguma coisa dessa nos afastar do amor de Deus. Nós vamos deixar, irmãos, as finanças, e a finança está apertada, e a gente está assim devendo, e a gente não consegue conquistar o que a gente gostaria, e aí a gente vai deixar isso nos afastar do amor de Deus. O que ainda não acontece para nós, mas se houvesse perseguição espiritual, perseguição religiosa, isso seria suficiente, irmãos, para nos afastar do amor de Deus. O amor de Deus, ele é abrangente e ele é transbordante sobre a vida daquele que aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Ou os problemas que acontecem dentro da igreja, irmão, vão fazer com que a gente se afaste da presença do Senhor. Problemas de relacionamento, problemas que acontecem que às vezes não é resolvido pelo pastor do jeito que você gostaria, ou então você não vai com a cara do fulano de tal, porque muitos crentes ainda dizem assim, o meu santo não bate com ele. Pastor Raquel pregou sobre isso, o meu santo não bate com o santo dele. Ué, tem santo diferente aí? Se tem santo de um lado e tem santo do outro, não está batendo, então não é Jesus que está aí. Porque o meu santo bate com o seu, irmão. Quem mora aqui é Jesus Cristo. Então eu tenho que me dar bem com você, porque quem mora aí? Então eu tenho que me dar bem com você. Não passamos ainda pelo perigo de espada, mas estamos na iminência de um caos social, irmãos. Nós estamos num caos político, num caos moral, irmão. Não acreditamos mais nas nossas autoridades. Nós olhamos para as nossas autoridades e não acreditamos mais. Não acreditamos na justiça, não acreditamos mais nos políticos, não acreditamos mais no nosso governador, não acreditamos mais no nosso prefeito, não acreditamos nos nossos vereadores. Quando alguém vem pedir voto aqui, você fala, mais um. Não é ou não é? Você não acredita, irmão. Não, eu vou fazer muitas coisas, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você fala, fala com a minha mão aqui. Porque nós não acreditamos neles, porque eles caíram em descrédito. A justiça está uma vergonha, a cúpula do nosso país, que diz ser justiça, não é. E nós vamos entrar, irmãos, num caos. E aí, será que isso é o suficiente para nós nos afastarmos da presença do Senhor?
Não deixe, irmãos, nada tirar o amor de Deus da sua vida. A palavra fiel é essa: você que está firme, você que está em pé, cuide. Irmão, não está falando para eu cuidar de você. Ai, pastor, você tem que cuidar de mim para eu não cair. Não, irmão, eu tenho que cuidar de mim. A palavra é: você que está em pé, cuide para não cair. E não deixa o amor esfriar no teu coração. Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que existe alguma coisa que pode nos separar do amor de Cristo? Vamos ler, irmãos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia ou a perseguição? Ou será a fome ou nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Nós somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. É aqui, irmãos, que entra essa frase bíblica que diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Aí eu estou querendo comprar um carro novo. Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Não, irmão, está dizendo aqui, sobre a angústia, a tribulação, a fome, o problema financeiro, o problema social, o problema político. Nós somos entregues como ovelhas ao matadouro todos os dias. Presta atenção nisso. O diabo está cirandando a sua vida e a minha vida para tentar fazer eu e você cair, irmão. Essa semana eu escutei o Wagner dar o testemunho dele. Permita-me, Wagner, falar. O Wagner está ali atrás. Mas o Wagner diz para mim assim: pastor, quando eu olho para trás e eu lembro quem eu sou, é isso que me dá força para continuar firme. Da onde Jesus te tirou, irmão? Quais foram os grandes livramentos? Existia um hino antigo que dizia assim: conta quantas bênçãos, quanto elas são. Nós precisamos fazer menção das bênçãos do Senhor na nossa vida. E o Wagner, o Senhor falou muito comigo no testemunho do Wagner nessa quarta-feira. E ele disse assim: pastor, quando eu lembro quem eu era, irmão, não posso falar o que ele falou aqui. Só pode ser falado num grupo restrito. Mas ele olha assim e fala assim: pastor, quando eu olho para trás e eu vejo quem eu era, eu sei que eu não posso voltar para trás. E eu disse para ele assim: eu também, Wagner. Porque o diabo não gosta de mim. Eu já fiz muita coisa para Deus. E o diabo tem uma raiva de mim. Então eu não vou retroceder. Eu não vou recuar. Eu vou continuar firme. Porque o diabo é vingativo, irmão. Então eu tenho que me agarrar em Jesus. E eu tenho que continuar firme no Senhor. Vamos continuar em Romanos. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem poderá nos separar do amor de Deus, irmãos? Se nós estamos agarrados em Cristo Jesus, nada poderá nos separar do amor de Deus. Quem você vai ser amanhã, irmãos? Se agarra em Jesus. Pedro, preciso de você. Pedro, vamos lá. Quem, irmãos? Quem você vai ser amanhã? É uma palavra dura, irmão, mas é uma palavra de reconciliação.
Você, irmão, que está mole espiritualmente, irmão, hoje é dia de se posicionar. Irmão, tem gente olhando para você que pode se desviar por causa da tua ação, da tua atitude. Você deixou de servir ao Senhor como você servia antes. Por quê? Então hoje é dia de renovar a aliança. Porque você não pode deixar, irmão, qualquer coisa separar você desse amor maravilhoso de Cristo Jesus. O amor de Deus está em Cristo Jesus pela minha vida e pela sua vida. Eu posso dizer para você assim, que eu com Jesus, eu não largo dele por nada. Eu não largo de Jesus, eu não largo do Evangelho, eu não largo de ensinar o Evangelho, porque a palavra de Deus me diz que eu tenho que ensinar a tempo e a fora de tempo, que eu tenho que instruir, redarguir, corrigir, falar, porque essa palavra fiel é para trazer resultado na vida de cada uma das pessoas que escutarem. Porque este evangelho, irmão, transforma. Esse evangelho, irmão, resgata as pessoas. Esse evangelho transforma a vida das pessoas. Esse evangelho tira a pessoa da lama do pecado e traz ele para a luz. Aquele irmão que era terrível lá fora, no evangelho se torna a arma especial de Deus. Então, irmão, eu não posso largar este evangelho por nada. E a minha convocação é a mesma convocação que Josué fez no final da vida dele, que é um exemplo de homem que permaneceu fiel. Hoje chamo Israel para decidir a quem vocês vão decidir servir, se a Deus ou se a Baal. Eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Eu declaro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ainda que as trevas se levantem contra mim, ainda que ele bata de frente contra mim, ainda que ele tente mudar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu profetizo sobre a vida do meu filho Rafael, e eu profetizo sobre a vida do meu filho Pedro, e eu profetizo sobre a vida do meu filho Tiago, que eles não se desviarão dos caminhos do Senhor, porque eu não vou me desviar, a minha esposa não vai se desviar, e nós continuaremos sempre servindo ao Senhor. Você pode dizer isso também? Fique em pé, fique em pé, fique em pé. E eu quero que você declare isso. Eu quero que você declare, se esta é uma afirmativa que vem atender a tua fé. Diga assim: eu decido hoje continuar servindo ao Senhor, porque eu quero declarar para as trevas, para as potestades, para os principados, para os homens, para a situação, para a tribulação, para a guerra que se levanta, para a perseguição, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha.